já começa oficialmente. Isso. Então, oficialmente, desejando as boas-vindas a todos que estão aí nos assistindo, que estão participando aí. Professor Fabrício, só para te explicar, esse é um grupo de estudos que surge aqui na Universidade Positivo com o intuito de tentar entender um pouco esse momento que nós estamos vivenciando. E daí, em conjunto com o professor Álvaro Fonseca Duarte, eu e ele trocamos umas ideias e decidimos aí criar esse grupo de estudo e concomitante, junto com as discussões fechadas do grupo, a gente faz um ciclo de palestra. A gente começou recentemente nossas discussões, agradecemos aí já a tua participação, porque nos brinda aí, né, nos prestigia com a sua fala. Isso para nós é um prazer imenso, né, em tempos de pandemia, trazer esse olhar multidisciplinar de várias questões que envolve esse momento, para nós é muito importante. E nós temos um grupo de fiéis escudeiros do nosso grupo de estudo que vão fazer artigos, vão publicar, vão querer entender melhor isso, mas junto dessa pesquisa que a gente faz nos grupos, tem a palestra. E só para te colocar a par da situação, nós fizemos 2 encontros nesse momento. Num primeiro encontro, a gente discutiu um pouco como tem funcionado as pandemias no Brasil. A gente pegou aí alguns exemplos da gripe espanhola, a própria gripe aviária, gripe suína, são pandemias que tiveram alguma repercussão em maior e menor grau aqui no nosso país. E como a gente percebe, há alguns movimentos que são meio padronizados. Movimentos, por exemplo, quando a gente vai analisar a lentidão no reconhecimento da pandemia, que ela realmente seja um perigo, né? Aceitar que nós estamos, de fato, num momento conturbado, a elaboração de esquemas explicativos, seja envolvendo elementos morais, religiosos ou até mesmo racionais, dizer por que está acontecendo isso, se é uma obra divina, se é um castigo dos deuses, sei lá como. Então a gente consegue perceber vários discursos nessas narrativas históricas. Da mesma forma, nós vemos também uma série de negociações coletivas, dizendo se isola, se proteja, faça tais coisas. Então, a gente vai observando alguns padrões. Né? E essa pandemia desse momento não foge muito à regra, a gente começa a ver essas figurinhas carimbadas voltando. Mas 2 elementos são fundamentais. São os problemas sociais que uma pandemia gera e os problemas políticos, legislativos, jurídicos. E por isso que eu acho que você tem muito a contribuir conosco nessa tarde, nesse nosso bate-papo, porque de fato as questões trabalhistas são extremamente afetadas por um momento como esse, né? Sim. Mas a palestra... tudo bom? Tudo bem, Érico? Seja bem-vindo, tá? Tudo e você? Sejam bem-vindos todos aí que estão aí nos assistindo. E aí o professor Álvaro também é o nosso moderador. Professor Álvaro, quer dar uma boa tarde para todo mundo aí, professor? Peraí, vamos ligando aqui as coisas para... Deixa desligado para economizar, não sobrecarregar a rede. Mas tá bom. Seja bem-vindo, professor Fabrício, né? A ideia do grupo é justamente a gente ter esses debates inter e multidisciplinares, né? E a gente vai ter... A gente pretende fazer disso uma produção coletiva futuramente, né? Fazendo com que os nossos alunos produzam, pensem sobre essas questões e eles possam realmente estar inteirados, né? A gente fala muito do futuro pós-pandemia, né? Sem muito saber o que é esse tal futuro pós-pandemia. Né? Então, que a gente possa refletir sobre partes do nosso passado, porque um dia vai acabar, se Deus quiser, Érico, e a gente pensa justamente isso. A gente tem o momento agora, ele se a gente for pensar historicamente, ele é uma micro-história, né? Essa pandemia. Apesar daí de seus efeitos serem até de longo alcance, né? A gente pode pensar em ser algo de longa duração, de média duração, conforme, né, os termos da história. Então a gente vai pensando nisso e vai pensando no passado, né? Vai pensando no que aconteceu, justamente para entender também o que está acontecendo hoje. Então, como a gente lidou com outras pandemias, né? Então a gente pega, por exemplo, a pandemia de febre amarela de 1849, que já se previa a quarentena e o povo já não respeitava a quarentena. Sim. Então a gente começa a perceber certos padrões nesse tempo. Antônio, está perguntando o link da palestra de hoje. Isso, você já manda lá para o pessoal.
Já fala dessa parte mais burocrática que você gosta. Que eu gosto, né? Muito bem. Então, já compartilho o link, pessoal, para vocês fazerem a inscrição, para vocês receberem o certificado, né? Até, inclusive, eu mandei lá para vocês que participaram da nossa última palestra, já emiti o certificado, já enviei. Se alguém não recebeu, a gente vai conversando depois no WhatsApp ou no chat aqui para verificar o que aconteceu. Irajá, eu sei que você está aí, eu já verifiquei o que aconteceu, tá? A tua inscrição ficou incompleta. Eu sei que daqui a pouco você vai falar, professor, meu certificado. Então fica tranquilo, tá bom? Já verifiquei. Tem uma lista ali de uns 8 que não receberam, porque por algum motivo a inscrição ficou incompleta. Mas fica tranquilo que eu já identifiquei, já vou mandar para vocês isso daí, beleza? Então, sem mais delongas, né? Vamos. Quem é esse professor bonitão que está aqui falando conosco hoje? Professor Fabrício Gonçalves Zipper. O professor Fabrício, então, ele possui graduação em Administração de Empresas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, graduação em Direito pela Universidade Positiva, olha, um prato da casa aí, né? Inclusive, compartilhei, professor, né, com alguns professores aqui da casa, e falou assim, eu lembro do Fabrício, ele foi nosso aluno aqui do curso de Direito, já tinha um identificado. Positivo, direto positivo para o mundo. O professor, depois que fez as suas 2 graduações, fez também especialização em Direito Material e Processual do Trabalho pela Escola da Magistratura do Trabalho, especialista em Teoria Crítica dos Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia e atualmente doutorando em Direitos Fundamentais e Democracia. Atualmente, professor, militante das demandas trabalhistas, um grande profissional, advogado aí, com um escritório renomado, né? E hoje vem nos prestigiar com essa palestra sobre um tema importante, um tema que envolve diretamente as nossas discussões aqui, professor. Então, sem mais delongas, passo a palavra para você. E se eu esqueci alguma coisa que você queira mencionar, manda bala, beleza? Sinta-se muito à vontade e acolhido com esse grupo aqui, beleza, pessoal? Bom, inicialmente os agradecimentos, né, ao professor Álvaro, ao professor Djalma. Realmente fico honrado aqui de participar desse bate-papo. Sou egresso, né, efetivamente, da Universidade Positivo. Tenho muitos amigos, muitos colegas professores, né, os próprios estudantes. Então, realmente fico honrado aqui de participar e já agradeço esse convite. A temática, né, professor Álvaro, professor Djalma, relacionar a própria pandemia como também o direito do trabalho, né? Então, são esses correlacionamentos entre essas duas temáticas, essas duas matérias. Mas é importante a gente ter um conhecimento, me parece, que traz uma certa relevância de forma antecipada, né? Então, quando a gente fala aí de relação de trabalho, né, essa situação tão complexa entre empregado e empregador, é importante a gente iniciar o nosso bate-papo conversando lá no ano de 2017. Né? No ano de 2017, a gente teve uma reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, ela foi... Como foi a reforma trabalhista? Desculpa. Como foi essa reforma trabalhista? Isso, essa reforma trabalhista, ela foi, de certo modo, diferentemente de outras reformas, né, como a gente teve lá no Código Civil, no Código de Processo Civil, uma demandou 6 anos, outra demandou 20 anos. No direito do trabalho, que é uma situação tão importante para todos nós, a gente teve aí uma reforma feita aí num tempo recorde, né, mais ou menos aí 3 meses, 4 meses, realizado por um grupo pequeno de pessoas. Infelizmente, à época não foi aberto, né, não houve possibilidade das entidades sociais, dos sindicatos, dos pensadores do direito do trabalho participarem dessa reforma, e houve uma alteração significativa, né, mais ou menos 200 artigos, incisos e parágrafos da nossa CLT foram reformadas, né? A estrutura que já há muito tempo vinha sendo analisada, vinha sendo discutida e vinha sendo também trazendo, né, a questão da segurança jurídica
propriamente nos tribunais do trabalho. Isso foi alterado e a partir de 2017, né, literalmente a partir de novembro de 2017, a gente começou a ter um novo direito do trabalho, novas discussões surgindo nos tribunais, e alterações por medidas provisórias, né? Então, logo na sequência, a gente já teve uma medida provisória 808, né, que também alterou alguns aspectos dessa reforma trabalhista, especificamente da Lei 13.467, lá de 2017. A gente teve essa medida provisória 808, ela acabou caindo, não foi votada, né, e ela acabou caducando seu prazo, e logo na sequência, várias ações declaratórias de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente teve e ainda tem cerca aí de um número um pouco maior aí do que 18 ações declaratórias de diversos temas, né? Um dos temas que causa uma preocupação grande nos trabalhadores é aquela questão de se perder o processo paga, né? Essa é uma primeira pergunta que sempre o trabalhador, ele acaba, quando procura um advogado, ele acaba realizando, fazendo esse questionamento. Isso ainda está para ser analisado, ainda está para ser votado, né, no STF. Outras situações, a gente também tem, a gente está aguardando, né, novos julgamentos, novas decisões. A gente já teve uma situação que já foi julgada no STF, que tratava especificamente sobre as grávidas e as lactantes no contrato de trabalho. Então, a gente tem uma série de situações, circunstâncias, que ainda depende, né, uma melhor análise do Supremo Tribunal Federal, até para que se tenha uma certa segurança jurídica sobre essa temática. É complexo, é difícil de desenvolver uma atividade profissional, inclusive no Poder Judiciário, tratando sobre essas temáticas, enquanto ainda a gente depende dessas novas discussões do Supremo, né? Posteriormente a isso, a gente teve uma medida provisória, que é uma medida provisória também bastante discutida, e foi bastante discutida, conhecida aí pela maioria das pessoas como contrato verde-amarelo, né? Que é a medida provisória 905. E esta medida provisória do governo Bolsonaro, ela privilegiava, ou ela tinha um certo objetivo no jovem, no contrato do jovem, né? Então, possibilitar contratos, né? Possibilitar uma maior empregabilidade ao jovem, aquela pessoa que detinha o primeiro emprego. Esta medida provisória também, ela acabou sendo revogada, né, pelo nosso presidente da República, com todas as suas falhas, as suas virtudes, mas ela acabou sendo revogada, então, com o objetivo de ter uma nova sistemática aí do contrato verde-amarelo, mas isso ainda a gente não teve. E a gente acabou advindo de duas medidas provisórias, né, e aí a gente já se encontra aí em janeiro desse ano, né, janeiro de 2020, então a gente já tem duas medidas provisórias que são de extrema importância, que tem o objetivo de manutenção da renda, manutenção do emprego, que é a 927, né, medida provisória 927, e a medida provisória posterior a 936. Então, a primeira análise que faz, né, qual que é o cenário? O cenário é uma pandemia que, obviamente, a gente não imaginava que um dia a gente passasse, né, por uma situação dessa, das pessoas ficarem isoladas, as pessoas não podem trabalhar, as pessoas não podem frequentar espaços públicos, empresas, fábricas, pequenos comércios, farmácias, né, hospitais, concentram um grande número de pessoas. Então, como que o direito do trabalho, como que a legislação trabalhista, ela pode socorrer esses trabalhadores
e principalmente os empresários, né? Quem está sofrendo essas consequências são os pequenos e os médios empresários, né? E é bom sempre dizer que mais aí de 96% dessa empregabilidade, ela se compõe dos pequenos e médios empresários. Então, isso é de extrema importância para que a gente possa construir um cenário, né? Antes de analisar essa legislação trabalhista, que a gente possa analisar principalmente o cenário que a gente se encontra, né? Então, são pequenos e médios empresários que, de uma hora para outra, tiveram, mediante um estado de calamidade, mediante uma força maior, os seus negócios fechados, né? E essa é uma determinação, muitas vezes, do próprio município, do próprio estado, que acabou encerrando, de forma provisória, mas acabou encerrando essas atividades profissionais. Então, temos shoppings, né, no Brasil todo que tiveram que fechar suas portas. A gente teve todas as academias que também tiveram que encerrar suas portas. Os pequenos empresários, da mesma forma, as pessoas nas suas próprias residências, e a gente teve uma dificuldade de renda e de emprego, né? Então, como que se mantém renda e como que se mantém emprego? A medida provisória 927, professor Djalma, ela veio lá no seu artigo 18, e esse artigo 18 ele foi muito criticado, né? Porque ele dizia basicamente o seguinte: suspende o contrato por 4 meses e não há, neste período, pagamento de salário. Então, como que a gente vai suspender o contrato daquele empregado, né? E a gente vai conviver com milhões de trabalhadores por um período de até 4 meses sem recebimento de salário, sem pagamento do salário? Obviamente que a gente iria tornar uma situação muito mais complexa, com uma dificuldade extrema. Dias após, a gente teve, então, uma revogação parcial desse artigo pelo Twitter. Foi a primeira vez que teve uma revogação pelo Twitter. Então, o nosso presidente acabou revogando o artigo 18, né, pelo Twitter, e houve, então, uma nova medida provisória estabelecendo novos critérios aqui, e estritamente a própria revogação lá do artigo 18, mas a gente, então, houve uma necessidade de ter uma nova medida provisória exatamente para estabelecer como é que a gente iria fazer nesse período em que as pessoas, né, deveriam ficar no seu isolamento ou não poderiam prestar atividade profissional. Professor, diga. Então, diante do que você tem apresentado para nós, até me surgiu uma dúvida, talvez seja dúvida também de alguns que estejam participando, né? O cenário já não era muito bom pelo que você está falando. As medidas que foram trazidas pelo governo, né, mas que já estavam sendo encabeçadas muito antes do próprio Bolsonaro, até mesmo antes do próprio Temer, né, já estavam sendo, mas que talvez em tempo recorde tenha se acelerado esse processo de reforma, porque a situação já não estava muito boa. Mas com a pandemia, o cenário fica ainda mais catastrófico e caótico. Se nós já tínhamos um número de desempregados, de pessoas sofrendo naturalmente pelas questões políticas que nós estaríamos vivenciando, com a pandemia isso se acentua. Você quer me dizer, então, que, não sei se eu entendi bem, talvez essa seja a minha pergunta, né? Como é que essas medidas provisórias têm ajudado a minimizar esses problemas trabalhistas? E ainda a pergunta, talvez, como é que o judiciário tem agido, tem feito, você como advogado, militando aí nessas causas trabalhistas, como é que o judiciário tem dado um feedback para minimizar esses problemas que a pandemia tem acentuado? Professor Djalma, aqui, óbvio, né, a gente não vai chegar aqui numa resposta. É complexo a gente chegar numa resposta verdadeira, né? Talvez a gente traga uma situação de muito mais dúvidas do que soluções. O fato é o seguinte: no governo da Dilma, a gente de fato tinha uma situação aqui de mais ou menos 12 a 13 milhões de desempregados. Então a situação ela realmente estava muito complexa, calamitosa, eu diria, e houve toda a problemática da troca do governo, né? Veio então o governo do Michel Temer, houve então
uma pressão da classe empresarial no sentido de alteração dessas medidas legislativas e dessas medidas também vinculadas ao direito do trabalho. A gente teve uma reforma, que foi uma grande reforma, como eu disse, num curto espaço de tempo, sem, né, o auxílio ou sem a participação das entidades sociais, e eu acho que seria importante, né, para a gente discutir várias temáticas, mas isso não aconteceu no Brasil. A gente teve a legislação da reforma trabalhista, então, sendo administrada pelo Poder Judiciário, né, mediante as ações. Os trabalhadores, nesse período, também acabaram deixando de buscar o Poder Judiciário, meramente por essas questões de pagamento de custas, pagamento de honorários advocatícios, né, que eu comentei lá no início que ainda está em discussão, né, no Supremo Tribunal Federal. A gente precisa de uma maior segurança jurídica para isso. De toda forma, está sendo aplicado, né, pelos magistrados, pelos juízes. Então, a gente já tinha uma situação de dificuldade no Brasil. A gente já tinha essa situação de alta taxa de desemprego no Brasil, né? E a situação da pandemia que ocorreu agora em janeiro de 2020, lembrando que a reforma ela iniciou em novembro de 2017. Então, basicamente, a gente teve 2 anos para se adequar a essa reforma trabalhista, certo, demandava e demanda ainda um tempo muito maior, né, de adaptações. A gente precisa de jurisprudências muito mais firmes, né, de atuação, até para que a gente possa oferecer algo com um pouco mais de segurança jurídica aos clientes, tanto para o lado do trabalhador, mas principalmente também pelo lado empresário. É muito complexo. Muito daquilo que foi alterado, daquilo que foi modificado, o empresário também fica com o pé atrás de poder estar utilizando isso na sua empresa, né? Contratos intermitentes, a forma da rescisão do contrato de trabalho, a modificação da temática de remuneração e salário, são situações que, de fato, foram alteradas, acabaram sendo mexidas, né, pelo legislador, e acabou trazendo uma certa insegurança jurídica que, no decorrer do tempo, por óbvio, a gente iria acabar tranquilizando, né, essa situação mediante lá jurisprudências, mediante a própria Justiça do Trabalho, né? Eu acho que iria regularizar isso. Só que o que aconteceu? Agora, nesse ano, a gente teve aí essa questão da pandemia, que ninguém nunca imaginava, e as pessoas elas deixaram de prestar serviço, né? Os empreendimentos eles foram fechados, os empresários tiveram dificuldade, inclusive, de pagar salário. Ainda há uma discussão se o governo ele demorou um pouco para atuar nessa questão legislativa. Essa é uma discussão, talvez, que a gente pode deixar para um outro momento. O fato é que o governo, através das medidas provisórias, ele acabou, então, trazendo alternativas. A importância da manutenção da renda e a importância da manutenção do emprego, né? Então, para isso, foi feito aqui a medida provisória 927 e a 936, que trouxe uma certa importância no sentido da renda do trabalhador, né? Agora, de extrema necessidade da gente ter um maior conhecimento do que se fala, né, ou do que se trata a medida provisória 927 e a 936. A 927, ela acabou trazendo situações aqui para o trabalhador que presta um serviço na sua residência, o famoso aqui teletrabalho, né? Então trouxe especificidades sobre o teletrabalho, que a própria CLT, com a reforma trabalhista, ela também já adivinha sobre essa situação. Ela trouxe aqui a possibilidade de antecipações de férias e antecipações do feriado. Então vocês estão vendo aí lá em São Paulo, né, trazendo as antecipações do feriado exatamente para poder auxiliar a situação pandêmica. Situações de banco de horas,
Então, o trabalhador e o empresário podem fazer essas negociações no banco de horas, no sentido de o trabalhador vai ficar na sua residência, né, vai poder, então, utilizar do seu isolamento aqui funcional, na medida em que a empresa também possibilite que ele faça horas extraordinárias num período até depois de 18 meses da pandemia. Tá? E essa medida provisória, ela tem uma elasticidade até o dia 31/12 de 2020. Então, a gente tem essa questão da medida provisória, lembrando que é uma situação temporária, até o dia 31 de dezembro de 2020. Ô, professor, e até uma pergunta que o Irajá, que está participando aqui, né? Então, nesses tempos de pandemia, onde a economia, então, se vê fragilizada, se vê abalada, o desemprego crescendo cada vez mais, essa flexibilização que essas medidas provisórias e a reforma trouxe não vem em boa hora? Então, se é possível fazer um juízo de valor em relação a isso e dizer, pô, que bom, então, que foi criada essas medidas. Então, essa é uma primeira pergunta, professor. Acho que é bom, responde e tem uma segunda aqui, então, daí a gente já faz a Cláudia. Eu só queria complementar essa do Irajá, com relação à flexibilização também, da inconsistência, não sei se tem algum tipo de inconsistência jurídica nisso tudo, porque a gente já viu em outros momentos da história do Brasil que aconteceram, se tomaram medidas e depois o pessoal entrou com recursos, né, como mudança de dinheiro, né, mudanças em algumas legislações, e depois o pessoal entra na justiça, né, os sindicatos, as associações, principalmente de funcionários públicos, né, entram na justiça buscando seus direitos. Então, um empresário que hoje faz uma negociação com o seu funcionário, daqui a 5 anos, ele não pode ser, de alguma forma, processado por isso, por aquela questão de não diminuir o salário do funcionário, tem várias, né, itens na lei relacionados a isso. Então, complementar do Irajá nessa pergunta da flexibilização. Eu entendi, professor Álvaro. Essa é uma questão importante, né? A situação da flexibilização e da desregulamentação do direito do trabalho. E se essa flexibilização e essa desregulamentação, ela poderia eventualmente gerar uma certa segurança jurídica para o empresário para se proteger aqui com eventual ação trabalhista. Bom, primeiro, essa questão de pandemia, é importante que a gente tenha uma certa noção que é provisória, que é temporária, né? Então, isso não vai se perdurar para todo o tempo, para todo o resto. Essa é uma situação realmente excepcional. Sendo uma situação excepcional, me fugiu o nome do colega lá que fez a pergunta sobre a flexibilização. Se vocês podem dar uma lida no artigo 2º lá da medida provisória 927, ela basicamente dá um cheque em branco para o empresário. Porque ela diz assim, que o acordo individual entre empregado e empregador vale sobre tudo que tem no direito. Isso é um cheque em branco, né? Então, tudo aquilo que, eventualmente, a gente tenha conhecimento sobre o que é o direito do trabalho e sobre todas as legislações advindas ao direito do trabalho, teoricamente, a medida provisória 927, lá no artigo 2º, ela me parece que deu um cheque em branco, possibilitando, então, um acordo individual sem a presença das entidades sindicais para se negociar ou para se flexibilizar ou para se desregulamentar todo e qualquer tipo de direito trabalhista que advém da CLT ou advém de qualquer outra legislação constitucional ou infraconstitucional. E esta é uma situação, aí eu te pergunto, né, e como sendo empresário, e as minhas orientações, as minhas recomendações, a gente precisa ter um pouco de cautela também. Né? Como assim vai passar um cheque em branco? Como assim a gente vai viabilizar ou a gente vai recomendar ao empresário a modificar? Posso dar N exemplos, né? Mas vamos então modificar a forma da rescisão de contrato.
vamos diminuir valores do 13º, não vamos pagar o terço, o saldo de salário não é mais devido, os adicionais, então a gente não respeita aquilo que está na legislação, né? A gente tem adicional de periculosidade de 30%, 10, 20, 40% lá do adicional de insalubridade, isso a gente altera. Acho uma certa complexidade de se fazer isso, né? Acho que se começar a utilizar de forma precária todas essas alterações, pode ser que dê algum tipo de ação trabalhista, pode ser que dê algum tipo de problemática, né, num futuro ou numa era pós-pandemia. Agora, todas as lives que eu venho acompanhando, né, de diversos professores, de diversos juízes, os maiores pensadores do direito do trabalho, eles veem as medidas provisórias como importante, como uma situação extremamente necessária e uma situação provisória. Então, situações de alteração do banco de horas, da compensação, a forma de pagamento do trabalhador, acredito eu que, e aí a minha opinião e a minha recomendação, né, para as pessoas que me procuram, apesar da legislação viabilizar muito o acordo individual, nada impede que o empresário também busque as entidades sindicais e tente fazer os acordos coletivos, porque isso ele está se protegendo, né, de eventual ação trabalhista, porque ele vai estar com uma autorização sindical, né, no momento de extrema dificuldade, no momento de pandemia, que houve uma necessidade, então, da flexibilização ou da desregulamentação do contrato. Queria perguntar alguma coisa, professor Djalma? Érico, quer falar alguma coisa? Érico, perguntas? Eu tenho 2 perguntas aqui, professor, que já me surgiu aqui. Fala, Érico. Não, eu relembrei sem querer. Então tá bom. Então eu vou aproveitar então que nós interrompemos o professor Fabrício, né? Já temos algumas participações aqui, professor, e isso que é legal, porque assim, há algumas partilhas aqui, você está falando e o pessoal está se identificando com uma série de situações, né? A própria Lucinara que falou que essa antecipação de férias prevista pelas MPs que você mencionou aqui, ela já está sentindo na pele isso, porque ela trabalha numa escola, antecipar as férias, primeiro 20 dias, depois mais 10 dias, então isso já está acontecendo, alguns estão sentindo isso. Nós temos uma pergunta, que é da Cláudia Aparecida Cruz. Ela até fala assim, como a pandemia, muitos estão em home office, como é que fica a jornada de trabalho em casa? Tem alguma regulamentação para isso? Se o trabalhador, por exemplo, a noção de tempo, horário de trabalho, se o colaborador, funcionário, se funcionário público ou funcionário de empresa privada for visto fazendo outra coisa que não o seu trabalho naquele momento que, em tese, seria o horário de trabalho, ele pode ser penalizado, não pode? Como é que fica essa noção do home office e se tem alguma regulamentação sobre isso? E desde aproveito, tem uma pergunta do Ângelo bem importante aqui, mas eu espero que você responder, a gente vai fazendo um bate-papo assim, beleza? Maravilha. Bom, a questão do teletrabalho, né, do home office, de novo estabelecendo aqui a questão da transitoriedade, né, da norma e das medidas provisórias, a situação da pandemia. O que aconteceu? Muito empresário acabou encaminhando, acabou alterando a sua funcionalidade empresarial no sentido de se manter os trabalhadores, então, nas suas próprias residências, até para que fosse respeitado aqui a questão do isolamento funcional, né? Então, esses trabalhadores que, de fato, eles meramente, por uma situação excepcional, eles continuaram a prestação de serviço nas suas próprias residências, me parece que a jornada de trabalho ela continua sendo a mesma, né? Não houve uma alteração significativa ou uma pactuação no sentido do home office, uma alteração do contrato no sentido do teletrabalho. Então, para esses empregados, para esses trabalhadores, a jornada continua a mesma. Para aquelas pessoas que tiveram uma jornada lá de 8 horas diárias e 40 ou 44 horas semanais, isso se permanece, né? Agora, existe a viabilidade de se manter o trabalhador em home office ou teletrabalho, e a própria CLT ela já traz essa especificidade,
né? Isso advém lá da reforma trabalhista de 2017, que retirou, né, num primeiro momento, ela retirou a questão da obrigatoriedade da jornada de trabalho para o teletrabalhador. Então, para quem fica em home office clássico, né, para aquele teletrabalhador clássico, ele não tem o controle da sua jornada efetivada. Ele não tem, melhor dizendo, as horas extras aqui para esses trabalhadores não são quitadas ou não são pagas porque eles não têm o direito de recebê-las em razão da própria ausência de controle da atividade profissional. Isso, sem dúvida nenhuma, vai causar, e já vem causando desde 2017, algumas ações na Justiça do Trabalho, né? Então, não é porque a legislação ela acaba retirando essa situação do controle da jornada de trabalho que, de fato, aquele empregado que presta um serviço em home office ou em teletrabalho, ele não teria efetivamente o direito às horas extraordinárias. Basta que ele faça uma comprovação na Justiça do Trabalho que as horas, que o trabalho dele, que a prestação de serviço dele é efetivamente controlada. E aqui a gente vai falar dos meios telemáticos informatizados, né? Existem algumas ações na Justiça do Trabalho sobre essas características. Aqui mesmo no nosso escritório a gente tem, e a gente possui clientes que prestam serviço como sendo representantes comerciais, né? Eles precisam visitar clientes ao redor do Paraná ou no Brasil todo, e eles acabam recebendo computador, telefone corporativo. Há uma necessidade de se manter aplicativos dentro do próprio computador, de acesso a esses aplicativos, a necessidade do envio de todas essas informações para a área de tecnologia de informação da empresa. Então é óbvio que a empresa ela tem como acessar em algumas situações, né, mas a empresa tem como saber a hora que esse empregado iniciou a prestação de serviço e a hora efetiva que ele encerrou a prestação de serviço, né? Muitas vezes esse trabalhador ele precisa, quando ele chega no cliente, a primeira coisa que ele faz, professor Djalma, ele precisa abrir o computador e fazer o login na máquina. Fazendo o login na máquina, tu sabe que horas que ele começou a trabalhar. E fazendo o logoff da máquina, tu sabe também que horas que ele finaliza a prestação de serviço. Agora, a grande problemática que a gente tem, e voltando para o momento aqui da pandemia, a gente tem alguns empregados, na verdade é uma quantidade grande de empregados que prestam, né, serviço no que a gente fala lá no artigo 62 da CLT, que é o artigo específico da jornada externa. Então, a jornada externa, ela significa dizer que o trabalhador não tem o controle da jornada e automaticamente não vai ter também aqui pagamento ou recebimento de horas extraordinárias. Ele é ausente de controle de jornada de trabalho. E a medida provisória, a última que a gente teve, a medida provisória 936, me parece que é a mais importante e que possa gerar bastante dúvida nas pessoas, né, nos nossos colegas que estão nos ouvindo aqui, é a questão da redução da jornada de trabalho e da suspensão do contrato de trabalho. O governo federal, então, estipulou, até para que se mantenha a renda e se mantenha o emprego, duas possibilidades aqui. Na verdade, a gente teria 4 possibilidades. A primeira possibilidade não é a minha recomendação, é a interrupção do contrato. Então, interrupção do contrato. Você interrompe o contrato, deixa o trabalhador na sua própria residência e você, como empresário, vai pagar todos os direitos dele. Tá? Mas, óbvio, não é uma coisa muito inteligente de se fazer. De você fechar o teu empreendimento por alguns meses e deixar o trabalhador na sua residência sem prestar atividade profissional e pagar todos os direitos dele. Então, me parece que essa é uma situação meio delicada de se atuar e não é, de certo modo, não é tão inteligente de se fazer. A segunda situação é a própria rescisão do contrato de trabalho. Professor Djalma, a quantidade de pessoas nesse ano de 2017, final de 2017, 2018 e 2019, o direito do trabalho com a reforma, até porque ela não foi, e essa é uma opinião particular minha, mas a reforma trabalhista ela não foi
disseminada entre todas as entidades sociais, né? Ela não foi discutida, e por ela não ser discutida, a gente teve uma redução drástica de trabalhadores provocando o Poder Judiciário. Acho que até por medo, talvez, né? No seu direito, horários e tal. Nos seus direitos mais básicos. Isso é importante que a gente fique assim, isso é importante que a gente fale e que a gente registre aqui na live. Quando a gente fala de ação trabalhista, Djalma, o número um aqui da ação trabalhista, dos pedidos, é verba rescisória. Então, são empresas que não pagam as verbas rescisórias. Tá? Eu não estou falando aqui de teses mirabolantes de advogados, eu não estou falando isso, porque isso sequer existe. São situações práticas, são situações em que o empregado não recebe o 13º, não recebe as férias, não recebe o seu fundo de garantia, o fundo de garantia não está sendo pago. Né? O trabalhador também não tem a sua habitualidade de ir lá pegar o extrato na Caixa Econômica Federal para fazer uma análise. Ele advém muito e ele confia muito nos extratos, nos olerites, né? Nos recibos de pagamento. Aquilo lá é um documento unilateral da empresa, é um documento que a empresa confeccionou. Então, teoricamente, não traz a verdade absoluta dentro de um contrato de trabalho. A verdade absoluta são os extratos bancários, são os extratos do fundo de garantia, são os extratos, né, chamado aqui pelos advogados previdenciários do CNIS, isso está lá no meu INSS. Então, todas essas situações, elas advêm e elas são de fácil análise pelo empregado. Então, essa rescisão por força maior, de fato, está acontecendo. Muito empresário, nesse momento de pandemia, eles estão optando por rescindir o contrato de trabalho, tá? Utilizando exatamente a questão da calamidade pública, da força maior. Por que isso? Porque ele não vai precisar pagar aqui o aviso prévio, a multa do FGTS cai pela metade, então 20% da multa, 13º, saldo de salário e férias mais o terço paga normal, e o trabalhador não vai poder receber o seu seguro-desemprego, tá? E pode sacar o fundo. Tá? Então, mais ou menos a rescisão aqui, por força maior, ela acaba facilitando o empresário, porque não vai precisar pagar o aviso prévio e paga pela metade a rescisão do fundo de garantia, né? Que a multa do FGTS, que seria de 40%, vai ser de 20%. Esta é uma segunda opção, certo? E aí a gente tem a terceira e a quarta opção, que são as mais, estão sendo as mais utilizadas pelos empresários. Desde o pequeno, do médio, como também do grande empresário, eles estão se valendo aqui dessas duas condições da medida provisória 936, que é reduzir o salário. Então, sim, eu posso reduzir o salário do trabalhador na medida em que, proporcionalmente, eu também reduza a jornada de trabalho. Certo? Então, e essa é uma situação concomitante. Se for reduzido o meu salário, então vai ter que ser reduzido também a minha jornada de trabalho. E o governo federal acabou estipulando aqui 3 steps, né? três faixas que eu sempre chamo. A primeira faixa é reduzir aqui o salário em 25% e reduzir a jornada também em 25%. O segundo step é reduzir a jornada em 50% e reduzir o salário também em 50%. E o último step é reduzir o salário e a jornada em 70%. Então vamos pegar um exemplo aqui, professor Djalma. O trabalhador que ganha lá R$ 1.500, certo? Então o cara está ganhando lá R$ 1.500. A empresa optou por fazer o step do meio, 50%. A maioria das empresas estão optando por reduzir metade da jornada e metade do salário. Reduzindo metade do salário, né, para quem ganha aqui R$ 1.500, esse trabalhador ele vai começar a ganhar, então, R$ 750 por mês. Certo? E aí a gente faz a seguinte pergunta. Com R$ 1.500 já é quase que humanamente impossível a sobrevivência humana. Isso. Né? Com a quantidade de situações que a gente tem que pagar, que a gente tem que arcar. E aí, então, a gente tem uma redução lá de 50%, eu começo a receber R$ 750 no meu contrato.
o governo vem auxiliar esse trabalhador no sentido da liberação do seguro-desemprego nesse momento de pandemia. Tá? E a questão de oferecimento do seguro-desemprego advém também das faixas de 25%, de 50% e de 70%. Então, nesse nosso exemplo, em que o trabalhador ele vai receber, ele tem um salário de 1.500, cortou pela metade 750, tem uma jornada de trabalho de 8 horas, vai começar a trabalhar só 4 horas por dia, ele vai receber R$ 750 e vai receber 50% do seguro-desemprego no momento, né, nesse momento de pandemia. Lembrando que esta situação da redução de salário, ela pode ser advinda aqui até 90 dias. Até 90 dias, tá? Então, pegando aí, né, se a gente for pegar esse exemplo de R$ 1.500, a gente vai ter mais ou menos uma parcela lá de R$ 1.200 de seguro-desemprego. Pela metade, R$ 600. R$ 750 mais R$ 600 dá 1.000, você que é bom de conta aí, 1.350, acho que é isso. Sou de humanos. R$ 1.350. Qual conta que você quer fazer? Érico é matemático do grupo aí. Temos então um salário, nesse exemplo, né, um trabalhador que vai receber por mês R$ 1.300. O empresário vai acabar arcando, né, com a metade, e vai receber metade da prestação de serviço, e o governo também com a liberação aqui do seguro-desemprego, neste momento de pandemia, nessa situação de situação provisória, até 90 dias, também vai oferecer aqui metade, né, do seguro-desemprego nesse exemplo que a gente falou. Lembrando que tem 3 steps, 25%, 50% e 70%. Complexidades que a gente possui, né, na legislação e que pode, num futuro, gerar algum tipo de ação trabalhista. O legislador ele acabou colocando aqui algumas faixas, né? Então, até 3 salários mínimos, que dá mais ou menos 3 mil e uns quebrados lá, até 3 salários mínimos e acima de 12.202 reais aqui, e quem tem curso superior pode-se fazer essas reduções mediante acordo individual, empregado e empregador. Então, pode-se fazer um acordo individual. Para aqueles que efetivamente, né, e aí eu tenho uma faixa, os doutrinadores chamam faixa de Gaza, né? Então, para aquelas pessoas que recebem acima de 3 salários mínimos e abaixo de 12.202, mais ou menos, existe a possibilidade, então, de fazer novas negociações coletivas e, nessas negociações coletivas, trazer situações diferenciadas desses steps. Então, eu posso fazer uma redução de salário, uma redução de jornada, diferentemente daquilo que está estipulado na medida provisória de 25%, 50% e 70%. Tá? Então, de uma forma geral, quando se fala em redução de jornada e redução de trabalho, redução de salário, é exatamente isso, né, de uma forma bem rápida, mas é exatamente isso. E a última que a gente tem, professor Djalma, se você me permitir, é a suspensão do contrato de trabalho. Essa é a última que a gente tem, a última possibilidade que a gente teria com a medida provisória. E essa suspensão, ela também, enquanto a outra é de 90 dias, essa seria de 60 dias. Lembrando que ela não precisa ser ininterrupta, né? Ela pode se fazer lá por 30 dias, verificar como é que vai ficar a pandemia, voltar ao trabalho, né, fazer uma nova situação. E essa suspensão do contrato é também, diferentemente daquela medida provisória em que o Bolsonaro criou lá do artigo 18, em que estabelecia que o cara ficava 4 meses em casa e não recebia salário, não recebia nenhuma compensação de ajuda do governo federal. Então, houve a necessidade aqui de fazer essa alteração. E aqui, liberação de 100% do seguro-desemprego. Tá? Essa é o auxílio, ajuda do governo federal nessa questão da suspensão do contrato. Agora, observe, tem uma questão aqui importante. Para aquelas empresas que, em 2019, tiveram faturamento de mais, igual ou mais de 4.800.000, eu tenho uma situação diferenciada, porque a empresa vai ter que ajudar nessa questão do seguro-desemprego.
Tá? A gente vai ter lá 70% para aquelas empresas que tiveram faturamento acima de 4.800.000 em 2019. 70% vai ser subsidiado pelo governo, esse seguro-desemprego, e 30% vai ser subsidiado pela empresa. Então, de uma forma geral, Djalma, de uma forma geral, são essas as situações que a gente teve de auxílio do governo, né, para que nesse momento de pandemia, nesse momento de uma grave crise política, jurídica, institucional, mas é essa situação que a gente tem e é esse o cenário, né? Fazendo situações assim, futurologia, né? A gente trazendo uma situação de futurologia, o que a gente tem hoje? Alta taxa de desemprego. Então, a gente tem aí, mais ou menos, e isso são números, tá? Não sou eu que estou dizendo. Se você ou os nossos colegas que estão nos observando, abrirem a página do IBGE, vocês vão verificar que hoje a taxa de desemprego no Brasil, mais ou menos, está em 13 milhões de pessoas. 13 milhões de pessoas. No último trimestre, então eu estou falando de janeiro, fevereiro e março. Né? Lembrando que a gente está em junho. Fatalmente, essa é uma situação que aumentou nos últimos meses. E também, nessa situação de pandemia, nessa situação de utilização das medidas provisórias, a gente teve uma situação de mais ou menos 1,5 milhão de desempregados. Tá? E a perspectiva, professor Djalma, e aí é uma situação de caos que eu tô trazendo, de dificuldade para todos nós, e acho que a gente tem que falar a realidade aqui. A perspectiva, teve aí uma live do pessoal lá do Itaú, tá? Do pessoal lá da XP, Investimentos, né? Sim. O nosso ministro da Economia acabou participando. A estimativa que a gente tenha, né, no decorrer aí de 2 anos, mais ou menos, um nível de desemprego que pode bater de 30 a 40 milhões de desempregados. Caraca! E essa é um cenário realmente muito complexo. É um cenário muito complexo. Lembrando que na época, né, que a gente teve lá do governo da Dilma, em que a gente estava com uma alta taxa de desemprego e que batia aí nessa faixa de 12, 13, 14 milhões, e que, né, nos trouxe tanta dificuldade e tantas alterações, imagine então numa situação e num cenário que a gente possa bater um pico aí de 30, talvez de 30 milhões de desempregados, né, no Brasil. Autônomos, né, trabalhadores autônomos, então é o vendedor lá da frente do estádio lá do Coritiba, do Atlético, do Paraná Clube, exatamente o pequeno empresário, né? A pessoa que tem uma loja, a pessoa que desenvolve alguma atividade autônoma, e aqui é uma outra situação que também, né, traria bastante discussão para nós aqui na live, mas aqueles trabalhadores que não têm proteção nenhuma da legislação, que são os entregadores, as pessoas que prestam serviço mediante aplicativos, né? Então a gente tem uma situação realmente complexa, impossível de trazer respostas assim concretas, né? Eu acho que a gente vai ter que ver de semana a semana, de mês a mês, tentando sempre manter a renda, sempre manter aqui a questão do emprego, né, para os trabalhadores. Acho que talvez quem possa de fato salvar isso, salvar a economia. E aí a gente vê a importância do direito do trabalho, né, para todas as pessoas. Enquanto lá em 2017, 18 e 19, o direito do trabalho ele estava em baixa, né, ninguém queria saber do direito do trabalho. Hoje as pessoas elas se deram conta da importância da nossa consolidação das leis do trabalho, da importância da garantia, né, dessas legislações, da segurança jurídica, a importância das nossas instituições democráticas, né, de um tribunal democrático, de um tribunal que possa proteger tanto o trabalhador, mas principalmente também o empresário.
O tribunal ele está lá exatamente para que, né, para que faça o controle dessas situações de complexidade e basicamente esse é o cenário que a gente tem, né? Esse é o cenário que a gente tem. Professor, olha, assim, temos aqui algumas perguntinhas básicas, talvez o senhor possa esclarecer um pouquinho mais para nós. Sim. Está dando um eco aqui, acho que alguém está com o microfone ligado aqui. Deixa eu... Mas, enfim, perguntinha é o seguinte, o Ângelo falou há alguns bons minutos atrás, sobre alguma situação exatamente, e você mencionou um pouco, acabei não querendo cortar a ideia para você poder desenvolver esses 4 cenários possíveis que nós temos aqui diante da MP, diante desse caos que nós estamos vivenciando nas questões trabalhistas, mas o Ângelo tinha falado que, no caso de uma negociação individual entre empregado e empregador, essa discussão, essa negociação pode ser discutida sob o crivo da nulidade? Isso que até o Ângelo, se você quiser explicar melhor a tua pergunta, e ele mesmo faz uma outra pergunta aqui, que talvez pode ser respondida pelo professor aí, nos casos de um suposto home office, em que não se utiliza os aparelhos telemáticos, que você deu exemplo, né? O sujeito vai lá, faz o acesso remoto e você consegue comprovar que o sujeito está trabalhando. Então, quando não tem esses aparelhos, quando o funcionário não utiliza isso, onde é que o empregador alega ser home office? Então, eu coloco o empregado a trabalhar em serviço braçal, por exemplo. Ele teria direito a receber horas extras? Como é que se comprovaria isso? Até essa é a pergunta da Selma também, que tinha mencionado. Como é que eu poderia comprovar num home office essas horas extras, ou que eu de fato estou trabalhando, quando não há esses recursos tecnológicos? Ele falou do trabalho braçal, para dar um exemplo aqui, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, professor Djalma? É a pergunta de $1 milhão. Se existe a viabilidade de fazer algum tipo de nulidade no Poder Judiciário, ou se o Poder Judiciário, como é que o Poder Judiciário vai interpretar todas essas questões, né, das medidas provisórias, todas essas situações de flexibilização da legislação trabalhista? Então, de fato, é a pergunta de $1 milhão. Mas, assim, para fazer uma resposta um pouco mais concreta, eu sempre vou bater naquela tecla da situação da situação de provisório, né? É uma situação de força maior, é uma situação de calamidade pública, né? É uma situação também transitória. Sendo uma situação transitória, acho que muito do que foi tentado, né, pelo governo federal, e são situações interessantes, são situações que, de fato, né, se a gente não tem o melhor cenário possível na parte da legislação, mas é algo que vem, né, a gente até pode ter críticas pontuais, mas é uma situação que vem com o objetivo de manter o emprego. Isso é o mais importante, né, professor Djalma, que a gente tenha a empregabilidade sustentada nesse momento. A gente não sabe, a questão da pandemia, ela não tem uma data inicial e ela não tem, e principalmente não vai ter uma data final. A gente não sabe como que vai, né, como que essa situação ela vai se perdurar durante o tempo. A gente não sabe quando que ela vai finalizar. Então é óbvio que a gente vai ter essas situações no Poder Judiciário. Eu poderia até te dizer quais são essas dúvidas e quais são essas ações que a gente vai ter, né? Então, né, complementando a Selma, complementando o que o Ângelo, né, o nosso Ângelo aí falou, a gente vai ter aqui situações, e já está tendo, inclusive, de trabalhador que está entrando com ação na Justiça do Trabalho para requerer a liberação do seu fundo de garantia por tempo de serviço. Né? Porque vocês sabem, a liberação do FGTS, eu tenho algumas características aqui de viabilidade disso. Eu não posso, o fundo de garantia não é um dinheiro que o trabalhador pode se utilizar lá né, em qualquer momento que ele quiser. Então, ele pode sacar o FGTS numa rescisão de contrato sem justa causa, ele pode ir lá e pode fazer o saque, ele pode sacar o fundo de garantia dele mediante aposentadoria, ele pode sacar o fundo de garantia por doença grave, por exemplo, e uma situação que a legislação ela trouxe e ela traz
é justamente a força maior e a calamidade pública. Né? A legislação, ela traz essa circunstância, essa viabilidade de saque do fundo de garantia, é uma modalidade de saque do fundo de garantia de força maior e de calamidade pública. Agora, a gente já tem essas ações, Djalma, já existem essas ações, inclusive eu já entrei com algumas ações dessas. O empregado, ele não está mais na empresa, ele já rescindiu o seu contrato. No meu caso específico aqui, inclusive, era um contrato de justa causa, né? A justa causa inviabiliza o saque do fundo de garantia. Outros trabalhadores ainda estão com o contrato ativo, mas a pessoa está lá há 20 anos trabalhando na empresa, tem 30, 40 mil reais de fundo de garantia, está num contrato suspenso, está com uma dificuldade assim, pontual, e aqueles 30, 40, 50 mil reais que está no fundo de garantia, isso iria ajudar ele consideravelmente nesse momento de pandemia. Então, o que os advogados estão fazendo? Estão entrando com ações no Poder Judiciário para que os juízes liberem o fundo de garantia, se utilizando exatamente dessa construção temática da força maior e da calamidade pública. Outra situação que também está gerando e vai gerar bastante discussão futuramente. Estas medidas provisórias, elas trouxeram que o Covid-19, o coronavírus, não poderia ser caracterizado como doença ocupacional, como doença do trabalho na justiça laboral, né? Numa ação eventualmente proposta na justiça laboral, ela não teria aquelas características de doença ocupacional, doença do trabalho. Assim, a gente tem aí vários alunos, né, que não são da área jurídica, então só para fazer um maior entendimento, essas ações ocupacionais, essas ações de doença ocupacional, doença do trabalho, elas podem advir alguns direitos para o trabalhador, basicamente direitos indenizatórios. Então, se o trabalhador ele sofreu ele está sofrendo de alguma doença do trabalho, uma lesão de esforço repetitivo no ombro, né, ou uma doença psíquica, né, síndrome de burnout, estresse, depressão grave, existe a possibilidade desse trabalhador buscar a Justiça do Trabalho para reaver alguns direitos indenizatórios, dano moral, dano material, lucro cessante, se tiver cirurgia, necessidade de cirurgias extremas, a questão do dano estético e principalmente pensão vitalícia. Tá? Então, para aqueles que não são da área do direito, é importante fazer essa construção temática anterior. O fato é que a medida provisória trouxe a seguinte especificação, que o Covid, o coronavírus, não é considerado aqui como doença ocupacional. E aí o Supremo Tribunal Federal acabou atuando nessa situação e disse, opa, calma aí, pode ser sim considerado aqui como doença ocupacional, doença do trabalho. Então a gente já tem um norte, né, do Supremo Tribunal Federal que viabiliza, que pode ser caracterizado o coronavírus como uma doença ocupacional. A gente está lendo, né, de situações aleatórias, por exemplo, que o tal do coronavírus ele traz uma incapacidade pulmonar da pessoa, né, respiratória, problemas na vida ou para a vida de respiratórias. A gente não sabe até que certo ponto qual que é a problemática futura do coronavírus para o ser humano. Isso a gente não tem conhecimento. A gente, por enquanto, falta aqui um conhecimento técnico, médico, para a gente estabelecer isso. O fato é o seguinte, né? Acho que é muito difícil de fazer a prova da doença ocupacional na Justiça do Trabalho. Porque, convenhamos, o cara trabalha 8 horas dentro de uma empresa e fica 16 horas fora da empresa, como é que vai fazer a prova que ele pegou o coronavírus dentro daquelas 8 horas que ele estava no empresário ou dentro das cercanias da empresa?
E eu acho isso muito complexo, muito difícil de fazer a prova. E essa é uma prova eminentemente do trabalhador. É ele que tem que fazer essa prova de relatar para o Poder Judiciário que ele adquiriu o coronavírus dentro da empresa. Né? E se ficar comprovado, Djalma, que ele adquiriu o coronavírus, né, o Covid-19, dentro da empresa, dentro de cercanias, né, do empresário, o empresário pode ser responsabilizado sim, pode entrar com ação trabalhista sim, e as ações são indenizatórias. E, inclusive, caso a doutrina médica estabeleça, né, situações de prejuízo de saúde, né, durante o tempo, a gente, inclusive, pode tentar buscar aqui as indenizações de pensão, né, as pensões que a gente normalmente tem aqui para outros problemas clínicos ou médicos. Então, né, óbvio que vai ser muito complexo de fazer a prova, precisa de um perito judicial para se fazer esse tipo de prova. Agora, o Supremo já deu o pontapé inicial, já falou que é considerado como doença ocupacional. Agora, vai do trabalhador fazer esse tipo de prova, né? E aqui a gente tem... Eu tenho, por exemplo, eu tenho um escritório em São Paulo. Em São Paulo, 3 clientes meus, infelizmente, vieram a falecer por causa do Covid. Eles trabalham numa empresa pública, uma empresa grandiosa, com diversos tipos de trabalhadores. A empresa, até certo modo, e essa é uma notícia do próprio sindicato, da categoria profissional, que constantemente vem relatando os abusos no sentido de não proteger o trabalhador, né, com os equipamentos de proteção individual, né, de respeitar o isolamento funcional, respeitar com que as pessoas de maiores de 60 anos, de fato, fiquem em casa, né, não vão trabalhar. E a gente teve lá três clientes, 3 empregados, né, dessa empresa, pessoas jovens, né, entre 40 e 50 anos de idade, que infelizmente vieram a falecer em razão do Covid. E aí eu te pergunto, o Poder Judiciário pode atuar, pode oferecer algo para a família dessas pessoas? Né? Será que eles pegaram o coronavírus dentro do empreendimento? Ou pegaram no ônibus, pegaram no metrô? É complexo de fazer a prova, é muito complexo. Em detrimento disso, me parece que é plenamente possível em razão dessa interpretação, né, já do Supremo Tribunal Federal. Outras ações que a gente teria situações aqui da instabilidade da medida provisória, porque na medida em que eu reduzo o salário, reduzo a jornada, lá, por exemplo, por 90 dias, ou suspendo o contrato por 60, no retorno às atividades empresariais, esse empregado não pode ser mandado embora, Djalma. Ele tem uma estabilidade pelo mesmo período que ele ficou lá com um contrato reduzido ou com um contrato suspenso. E historicamente, a gente já teve algo muito parecido. Talvez, né, os nossos colegas, os nossos ouvintes aqui, eles vão se lembrar disso. Isso não faz muito tempo. Lá no governo da Dilma, no finalzinho do governo da Dilma, até em razão, né, dessa alta taxa de desemprego que aconteceu na época, ela acabou criando algo que a gente chamou aqui de PPE, né, Programa de Proteção ao Emprego, que é muito parecido à medida provisória agora do Bolsonaro, né, de redução de jornada. Lá no PPE, eles encaminhavam os trabalhadores para fazer cursos qualificadores, né? Então, encaminhavam lá para o SESC, Senai da vida, e esse empregado, em vez de ir para a empresa, ele ia lá e fazia o curso. Ao final do PPE, ao final do período do PPE, ele tinha que retornar à empresa e ele teria, então, a estabilidade. Ele não poderia ser mandado embora. O que aconteceu na época e que talvez aconteça agora, o que aconteceu na época e o que talvez aconteça agora. Na época, as empresas não respeitaram a estabilidade, Djalma. O trabalhador retornou ao emprego em data posterior ao PPE e as empresas mandaram embora. E eu não estou falando aqui de empresa de pequeno porte, eu estou falando de empresa de grande porte. Eu estou falando de altas indústrias que, de fato, lá no governo da Dilma,
eles acabaram optando por fazer o programa de proteção ao emprego e que não respeitaram o período de estabilidade. E eu sei disso porque eu tenho ação aqui sobre isso, né? Eu entrei com essas ações e então são situações verdadeiras. As empresas, na época, que são empresas de grande porte, elas não respeitaram o programa de proteção ao emprego. E aí eu deixo uma pergunta, né, para os nossos ouvintes aí. Será que agora, ao final, né, da medida provisória, ou ao final, no momento de pós-pandemia, será que a gente vai ter o respeito às estabilidades provisórias? Né? Será que isso vai acontecer? E aí o ponto de interrogação. Já ficamos com medo. Nós já estamos aqui manifestando no nosso chat aqui nossas preocupações. Assim, professor, nós temos aqui algumas participações bem interessantes, né? E acho que o Caio, deixei o Caio para trás. Caio, me perdoe, deixei o Caio lá para trás lá. Ele tinha uma pergunta que talvez até você tenha falado alguns momentos durante a sua fala, mas se quiser retomar para dar uma atenção ao Caio aqui, acho que é legal. Ele fala assim: boa tarde, professor. Tem algumas empresas que alguns funcionários estão trabalhando de casa e outros estão indo normalmente, desde quando começou a pandemia. Isso traz alguma diferença entre os funcionários em questão de desconto, benefício, ou até mesmo adicionais específicos? Ou os regimes de trabalho manterão sempre os mesmos e não haverá discrepância nisso, numa eventual, né, necessidade de comparar os dois funcionários, mesma função, numa mesma empresa, eles podem receber valores diferentes, sendo que um está em home office e o outro continua normalmente? Então, essa é uma perguntinha. Sim. Pode falar e depois tem é simples. Numa situação provisória, que nem a gente está passando agora, os contratos eles se permanecem inalterados, né, professor Djalma? Se permanecem inalterados. Então, situações lá, o que está gerando bastante discussão são os benefícios de Djalma. Então, talvez o nosso colega aí, ele está com alguma dúvida com relação aos benefícios. Por exemplo, a pessoa que está em casa, então ela não está se deslocando da sua residência até as cercanias do empresário. Esse empresário pode retirar o pagamento do benefício do Vale Alimentação, Vale Refeição? Porque já que ele está em casa, né, então será que eu empresário, poderia retirar esse tipo de benefício? Né? Esse empregado ele não está indo mais no meu empreendimento, ele está indo em casa. Né? Então, esta é uma situação. Outra situação que também está nas lives, né, correndo, agora a gente está numa moda de lives, mas está correndo nas lives aí dos professores, principalmente professores aqui do Direito do Trabalho, a viabilidade e a possibilidade também do plano médico. Né? Então, posso suspender plano médico? Né? Como é que funciona essas situações? Eu tenho por convicção que a questão aqui do plano médico e a questão do Vale Alimentação, Vale Refeição, o empresário ele não pode mexer nisso. Porque independe, é a mesma coisa que dizer assim que o trabalhador então ele não vai se alimentar, ele vai estar em casa, ele não vai se alimentar. Então independe, ele está em casa ou ele está dentro das cercanias da empresa. Esse Vale Refeição, Vale Alimentação, ele tem que ser pago. Né? A mesma coisa é a situação do plano de saúde, ele tem que ser mantido o plano de saúde. Né? E aqui, utilizando toda a parte principiológica do direito, a gente está falando de boa-fé. Então, utilizando a boa-fé, tem que, no momento de calamidade, no momento que o trabalhador mais precisa, essas situações, esses benefícios, eles têm que se permanecer. O único benefício que eu acho, né, e também tenho por convicção, até uma convicção legal, possível de ser retirado, de não ser pago, é o Vale Transporte. Né? Então, esse trabalhador que está na sua própria residência, ele não precisa se deslocar, para que ele vai ter que receber Vale Transporte? Né? Ele está na sua residência. Então, esse Vale Transporte ele pode ser ou deixar de ser pago, ou ele pode ser descontado também, na medida em que o trabalhador não comparece à empresa. E com relação à questão do home office, do teletrabalho, lembrando, a gente já tinha, antes da era pandêmica, a gente já tinha, a partir de 2017, toda uma construção, né, nova, uma construção legislativa, viabilizando, então, a prestação de serviço, né, para o home office,
e também retirando o direito desse trabalhador no recebimento das horas extras, na medida em que o empresário não controle essas horas. Agora, que nem a nossa colega perguntou, mas e como é que faz para provar o controle? De novo, né, perguntinha de $1 milhão. Mas, veja, eu acho que o controle, ele não vai sair muito do que já é o habitual, o que já está sendo feito há anos na Justiça do Trabalho, que é efetivamente a utilização dos equipamentos de informática, os equipamentos de telecomunicações, né? Login, logoff na máquina, viabilidade, lives, né? Aí com o gerente, reuniões via computador também, né? Com os gerentes. Então, é o controle da atividade profissional, o controle da jornada. Cobranças excessivas, né? Existem cobranças, por exemplo, a assinatura de documento, por mais que a pessoa está em casa, muitas vezes ela tem que preencher relatórios, né? E-mails corporativos, todo e qualquer tipo de e-mail tem os horários que são encaminhados ou recebidos. Então, tem uma série de circunstâncias possíveis, né, de se estabelecer aqui o controle da jornada de trabalho. Sim. Professor, se você perceber que aqui temos perguntas de montão, se você deixar, a gente fica até umas 22h30 aqui. Não tem problema, Djalma, vamos embora. Fica até o critério. Acho que 2 perguntinhas a gente pode se encarregando para o final, né? Tá. Eu só gostaria, a título de exemplo, tem 2 situações aqui que eu queria comentar. Uma delas é, em casos onde empresas optaram por fazer a redução de jornada de trabalho e, consequentemente, redução do salário, o que eu tenho visto, até de alunos nossos, que a gente partilha, e aí, pessoal, como é que tá? Poxa, professor, reduziu o salário, em tese, reduziu a jornada de trabalho, mas no cômputo geral, acaba se trabalhando até mais. Você falou de relatórios e essa cobrança excessiva de ter que mostrar que está produzindo, isso triplicou o trabalho. Nesses casos específicos, caberia ações judiciais para... E aí a pergunta é, como é que eu provaria que esse trabalho triplicou mesmo tendo redução de carga horária? Quais são as dicas para os nossos colegas que estão nessa situação? Pois é, veja, o que a gente tem no Brasil hoje é uma quantidade imensa de pessoas que permaneceu o contrato ele não está estabelecendo o home office nem o teletrabalho, né? Então não existe essa situação, a situação o contrato se permaneceu, a jornada também se permaneceu, de 8h44 por semana, ou 40 horas, né? Isso depende de cada contrato de trabalho. E a prestação de serviço ela tem que ser realizada durante esses horários estabelecidos pelo empresário. Se esses trabalhadores eles estão superando os horários, se esses trabalhadores estão sendo exigidos no sentido de continuar essa prestação de serviço numa situação adicional, é a mesma situação. Pode buscar aqui situações aí de horas extraordinárias na Justiça do Trabalho. Agora, se apercebam que a própria medida provisória, a anterior, a 927, ela já traz a especificidade lá do banco de horas, né, de você utilizar esses bancos de horas, né, para fazer as compensações de jornada. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma, professor Djalma, que trazendo uma concepção que uma ação trabalhista ela advém de uma prescrição quinquenal, ou seja, retroage 5 anos, e fazendo essa situação retroativa a 5 anos, observe que eu pego todas essas legislações, eu pego todas essas medidas provisórias, inclusive aquelas que não foram votadas, as medidas provisórias que decaíram com o decurso do tempo. Elas se permanecem durante o contrato de trabalho. E há uma necessidade importante do próprio profissional do direito, né, no advogado aqui no caso, de ter bastante conhecimento e ter bastante cautela no sentido de montar direitos e deveres, ou de oferecer, ou de recomendar, ou de sugerir alguma situação técnica. Porque a gente tem aqui, né, desde a reforma lá de 2017, retroagindo 5 anos, então a gente pegaria situações inclusive anteriores a 2017,
né? Então, situações anteriores, reforma trabalhista de 2017, medida provisória 808, posteriormente a isso a gente tem lá o contrato, a medida provisória 905, que é o contrato verde-amarelo, posteriormente as duas medidas provisórias aí numa situação de pandemia, né, pandemia extrema, que é a própria 927, a 936, e todas essas situações legais e situações aqui que estabelecem, né, as relações entre empregado e empregador, elas vão passar por um crivo do Poder Judiciário, eu não tenho dúvida. A gente vai ter, inclusive a gente já teve, né? Veja, Djalma, a gente teve uma queda, né? A gente já estava com uma condição baixa, né, de ações trabalhistas da Justiça do Trabalho, mas a gente teve uma queda drástica, ainda mais nesse momento de pandemia. Por que a gente teve uma queda ainda mais? O Poder Judiciário ficou fechado. O Poder Judiciário também teve que trabalhar nas suas próprias residências, o servidor público, o magistrado, os desembargadores, os ministros. Né? O Poder Judiciário, a porta do Poder Judiciário, ela está fechada. Ela estava fechada. Então, o trabalhador ele tinha muita dificuldade, primeiro, de ir até o Poder Judiciário, porque encontrava lá as portas fechadas, e ele tinha muita dificuldade de ir até um escritório de advocacia, porque tanto o trabalhador quanto também o advogado também tem as suas próprias limitações com relação ao isolamento. Então, as ações trabalhistas que já estavam, né, num período baixo, elas acabaram caindo assim vertiginosamente com relação à questão de números. Em detrimento disso, as ações exclusivas com relação ao momento de pandemia aumentaram na faixa de 20% a 30%. Então, essas questões relacionadas à pandemia, redução de salário, suspensão do contrato, benefícios pagos e impagos, rescisões de contratos de trabalho indevido, isso houve um aumento de mais ou menos 30% na Justiça do Trabalho. Então, a gente realmente está vivendo uma situação complexa. Acredito que vai passar, né? Essa situação é uma situação transitória. Tenho certeza absoluta que a gente vai passar por esse momento. Essas questões elas vão sendo dirimidas pelo Poder Judiciário, tá? Eu me lembrei agora de uma outra situação aqui também que traz uma certa complexidade. Alguns empresários, Djalma, estão desligando trabalhadores, tá? Então, tá aí fácil visualização. Só botar no Google e que você acaba observando isso, tá? Mas teve uma rede alimentícia aí no Brasil que mandou mais ou menos 600 pessoas, 650 trabalhadores embora. E eles não pagaram aqui a multa de 40% do fundo de garantia, até onde eu sei. Tá? Então, a multa de 40%, pagaram as verbas rescisórias, mas a multa de 40% eles não pagaram. E essa multa de 40%, eles estão utilizando um artigo da nossa CLT, salvo engano, 468, alguma coisa assim, e esse artigo é um artigo bem antigo que a gente tem na CLT, que diz basicamente o seguinte, olha, numa situação de calamidade, numa situação de força maior, caso a empresa ela encerre a sua atividade profissional, caso a empresa ela feche as suas unidades, e se em razão de uma determinação do município, uma determinação do Estado, dimensionando tanto a calamidade pública ou a força maior, então veja, o Estado, em razão de uma força maior, acabou prejudicando o empreendimento daquele empresário, daquele local, né, daquela empresa. Nesta situação, a empresa teve que fechar. Neste fechamento, esse artigo da CLT possibilita que quem pague esses 40% do fundo de garantia, por exemplo, seja pago pelo governo, seja pago pelo Estado ou pelo município. Tá? Isso eles estão falando, né? Isso é uma construção teórica do fato príncipe. Então, de você terceirizar ou
de você transferir o pagamento das verbas rescisórias, e aqui eu não estou falando de todas as verbas rescisórias, mas você terceirizar isso para aquele ente público que de fato prejudicou o teu empreendimento, mediante uma ordem de fechamento de shopping, fechamento de academias, né, fechamento do comércio, por exemplo. Então você pode desligar o trabalhador e pode terceirizar a multa de 40% lá para o município ou para o Estado. Esse exemplo que eu te disse, eles fizeram isso, né? Então 650 contratos que não foram pagos aqui a multa de 40% do fundo, e isso foi terceirizado para o Estado. E essa discussão ela vai acabar onde? Ela vai acabar no Poder Judiciário. É o Poder Judiciário. E aqui, Djalma, querendo ou não, lá se vai mais 10 anos para a gente construir uma jurisprudência forte de novo. Tá? E isso, não sou eu que estou falando também, eu me valho aqui do professor Homero. Né? O professor Homero, uma pessoa bem conceituada no direito, ele traz essa expectativa aqui de 10 anos para uma nova construção jurisprudencial no nosso direito do trabalho. Então, assim, não tenha dúvida nenhuma, professor, que teremos um novo direito. Né? Então, quando se fala aí de uma nova relação, né, entre sociedade, eu não retiraria aqui a questão do direito. Né? É uma nova era que está sendo construída aí na pós-pandemia. Professor, é justamente por isso que o seu bate-papo aqui conosco vem engrandecer esse grupo de estudos. Porque se a gente está analisando os impactos econômicos, sociais, políticos, culturais que uma pandemia traz para o nosso país, e analisando o aspecto histórico em relação das pandemias anteriores, mas também analisando o aspecto momentâneo, do presente, né? O direito certamente vai envolver-nos e vai produzir desconfortos e, ao mesmo tempo, dar esperança, né? Vai produzir alguns embrólios, porque talvez algumas coisas não vão se resolver por uma injustiça do judiciário. Por outro lado, é o que nos dá esperança de uma instituição democrática como essa, de tentar fazer valer alguns direitos que já estão tão devastados por conta da pandemia. Professor, assim, eu tenho mais umas 4, 5 perguntas aqui, mas eu não quero tomar mais o tempo. Eu tinha programado de 1 hora do bate-papo, mais ou meia hora, né, de bate-papo assim para a gente poder conversar. Então, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, a sua presença, né, nos brindando, nos prestigiando com essa fala. E assim, tem muita pergunta, tem muitas dúvidas, o pessoal que está aqui falando, só para te dizer, você não precisa responder, mas faz um apanhadão geral para a fala final. Sim. O Leandro Godinho falou assim: nesse período em que a empresa ajustou a redução salarial com subsídios da MP, né, que foi publicada, os vencimentos são proporcionais relativamente a férias? Né, ou ainda visualizaria o bom senso e a ética por parte das empresas? E aí está parabenizando pela iniciativa, pelos esclarecimentos e pela participação do professor. Tem também o Caio que pergunta aqui: as empresas podem usar essas medidas e tudo mais, mas o empregador, antes de usar, tem que comunicar ao sindicato? Ou lá está já previamente estipulado e dada a garantia de que eles podem utilizar? Tem que ter uma comunicação disso antes? E uma última pergunta, exatamente, não era uma pergunta, mas uma partilha aqui, né? Que a Jaqueline falou assim: pior que tem muitos empregadores se aproveitando da situação. Você deu o exemplo dessa terceirização da multa, né, para que o Estado pague e eles não tenham que arcar. Então tem muito empregador, muito empresário hoje se aproveitando dessa situação de caos para se aproveitar disso mesmo. E nós, empregados, às vezes estamos ficando quietos por medo de perder, né, mesmo com condições alarmantes, mas ainda ficamos quietinhos. São essas perguntas e tem mais algumas, mas eu deixo para a fala final do professor e se despedindo aqui da galera. É óbvio, né? A gente, como eu disse lá no início da minha fala, né? A gente iria trazer muito mais dúvidas do que respostas. As situações, elas são novas, são situações que foram advindas, foram criadas, foram surgidas num curtíssimo espaço de tempo. Né? Acho importante a gente se aperceber de todas essas dificuldades, né? de trazer legislações tão complexas que mexem, né, com a vida de milhões de trabalhadores num espaço curto, né, de tempo,
Mas percebam, a situação ela é calamitosa, ela é preocupante. A situação ela não se restringe única e exclusivamente ao Brasil, né, professor Djalma? A gente tem aqui todos os países do mundo estabeleceram situações muito parecidas com essa que o Brasil também interpôs. A diferença é a parte econômica, né? Enquanto lá os Estados Unidos está pagando $1.500, a gente está pagando aqui uma taxa emergencial de R$600 para o autônomo, né, para o microempreendedor individual. Então, assim, as situações elas são muito semelhantes. Agora, a diferença é a parte econômica dos países. O Reino Unido tem a sua própria construção de auxílio e manutenção da renda, o Japão, a Dinamarca, a Itália, a Espanha, Portugal. Então todos os países, eles de fato tiveram que desenvolver legislativamente, mas tiveram que se aprimorar aqui num curto espaço de tempo para auxiliar todas essas questões. O colega lá que falou lá do acordo individual, acordo coletivo, várias questões aqui foram determinadas até em razão desta situação de dificuldade e desta situação temporária, os acordos individuais entre trabalhador e entre empregador. Então, várias situações são possibilitadas pela legislação, pelas medidas provisórias, a questão dos acordos individuais. A minha recomendação, e aqui sai o professor, entra o advogado, né? A minha recomendação é que se o empresário, ele consegue, ele tem acesso ao sindicato da categoria, ele então que busque o sindicato, porque isso é uma garantia maior para ele, né? Uma situação é ele ter reduzido um determinado direito individualmente com o trabalhador. Uma outra situação é o aval da entidade sindical. Se ele tiver o aval da entidade sindical, muito provavelmente, por mais que esse trabalhador entre e busque algum tipo de direito na Justiça do Trabalho, eu tenho quase que plena certeza absoluta que a Justiça do Trabalho jamais vai anular uma negociação do sindicato, né, e uma participação do sindicato, porque isso foi regulamentado entre as três partes do processo, o empregado, o empregador e as próprias entidades sindicais. Se tiver viabilidade, se tiver possibilidade, eu não tenho nenhuma dúvida que o empresário ele deva buscar essa proteção a mais, uma segurança a mais, para numa eventual ação trabalhista que vai ocorrer, né? As ações trabalhistas elas vão ocorrer. A gente aqui no escritório está atendendo os trabalhadores, a maioria dos trabalhadores que nos procuram, né? Tanto o nosso escritório como também os escritórios aqui dos meus conhecidos, dos meus colegas, com relação à verba rescisória. As empresas estão mandando embora e não estão pagando verba rescisória. E a dúvida que se permanece é exatamente essa, né? De qual que é o prazo para receber, quanto que tem que receber, se isso já advém aqui da medida provisória ou não. Então, são situações que a gente precisa ficar bastante atento. Outra situação lá que foi falado, né, pelo nosso colega, o Leandro, com relação a férias. Essa é uma outra discussão. Trago aqui também para finalizar, trago aqui uma pulga atrás da orelha aí de todo mundo. Existe a possibilidade de antecipar as férias. Agora, na medida em que você está antecipando as férias, observem, o trabalhador ele vai poder ficar, né, isso vai acontecer no Brasil em algumas situações, 2, 3, 4 anos talvez sem retirar férias. Então, na medida em que você está antecipando as férias, as próximas férias em momento pós-pandemia, você não vai ter direito ao gozo delas, porque você já fez isso exatamente nesse momento. E aí eu te pergunto, a própria análise do Instituto das Férias ela está sendo prejudicada, porque as férias é para que você
tenha um período aquisitivo, para que você tenha um período de 1 ano, né, de prestação de serviço, e você possa, neste momento de férias, você possa restabelecer a tua saúde mental, para que você retorne de novo e cumpra mais um período, né, de 1 ano, para efetivar aqui a questão do direito das férias. Agora, na medida em que tu está antecipando as férias, tu fica em casa, né, e nesse estresse, as crianças, né, quem aí tem filhos, as crianças ficam em casa, não vão para a escola, as escolas estão fechadas, e aí você vai ficar 3, 4 anos lá sem o gozo das férias, talvez traga aí uma complexidade, inclusive na questão das doenças ocupacionais, né? Isso. Então, isso é uma pulga atrás da orelha, né, que eu respondo aí. E não sei se a gente já está numa fala final já ou não. Estamos numa fala final. Infelizmente, nosso tempo aí, já tem algumas atividades, né? Mas tivemos um tempo legal, que acompanhou, mesmo não sendo da área, deu para ficar bacana, assim, bem a tua fala. O professor fala com tranquilidade, com segurança, que nem a Lucinara falou, né? Fala com firmeza, sabe, né? Demonstra conhecimento, e isso para nós é muito bacana, né? Mesmo não sendo da área, a gente consegue entender com a simplicidade, né, do jeito que o professor falou para nós aqui. Professor, muito obrigado, valeu mesmo, agradeço imensamente se dispor a estar aqui conosco nessa tarde, né? E seja sempre bem-vindo. Um abraço aí, dê um tchauzinho para a galera, uma mensagem final e vamos embora. Sr. Djalma, então fica aqui meu agradecimento final, né, tanto a você, que gentilmente me fez esse convite. Tchau, professores. Aceitei prontamente. Ao professor Álvaro também, aqui não o conhecia, né, então fica aqui também o meu agradecimento pelo convite formulado. A própria Universidade Positivo, né, como eu disse lá no início, o ingresso da universidade, tenho bastante saudade, né, são os meus amigos aqui, me sinto bastante em casa, por isso dá facilidade até na minha fala aqui para todos vocês. Fico à disposição, né, do grupo, então quando o grupo aqui quiser alguma dúvida, quiser né, trazer alguma situação de dificuldade aqui, acho que todos vocês têm as minhas redes sociais, né, se não tiverem lá no Instagram, FGZIPP, vocês podem me adicionar lá, que a gente pode estar conversando um pouquinho a mais. É complexo, pessoal, o assunto realmente, ele traz aqui bastante dúvidas, né, bastante dificuldade, mas tenho a certeza absoluta, né, para todos vocês, que é um momento transitório, isso vai passar, a economia ela vai ser retomada, e o principal, né, professor Djalma, é algo que nós aqui brasileiros temos e talvez outras sociedades, outras pessoas, de fato, elas têm ausência disso, que é a criatividade. O povo brasileiro é muito criativo, a informática ela está sendo muito utilizada nesse momento, né, de pandemia, e eu tenho certeza absoluta, estou convicto que a gente vai ter uma nova, né, um novo momento, uma nova era, tanto na parte histórica. Acho que a gente está vivendo, de fato, os nossos filhos pequenos aqui vão ler isso nos livros, né? Esse momento realmente é um momento ímpar na história da humanidade, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair muito mais fortalecido disso. Tá? Então, fica aqui meu agradecimento, muito obrigado, e fico sempre à disposição do grupo. Maravilha, maravilha. Não tenho certeza, viu, professor? Tchau, professores. Tchau, grande abraço. Muito obrigado, Érico, pela presença, sempre marcante aqui, agradeço bastante mesmo. Professor Fabrício, mais uma vez, sem comentários, sem palavras aí para agradecê-lo. E pessoal que esteve presente com a gente aqui, maravilha, foi muito bom revê-los. Como o Érico tinha comentado ali, só para fazer, né, nós temos palestra de 15 em 15 dias. Nós tínhamos semana passada e vamos ter na próxima semana. Mas essa do professor Fabrício a gente não podia esperar, já que ele estava disponível para nós. Então a gente decidiu aproveitá-lo aí ao máximo, beleza? Agradeço a presença de todos e semana que vem a gente se encontra novamente com mais um momento de reflexão. Valeu? Abraços, valeu. Quem não participou ainda fazendo... você viu só? Gostou ainda já? Em tempos de pandemia, quem corta o cabelo é nós mesmos. Você mandou ver, né? Mas, pessoal, valeu mesmo. Obrigadão por todos aí. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, abração.